Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, a mais uma aula da disciplina Comunicação e Expressão. Então, dando continuidade, ao módulo 3, hoje vamos avançar do conceito para a prática. Antes, porém, eu gostaria de dizer que, caso tenha interesse no material digital digitado, em arquivo, basta clicar no QR Code que aparece aqui na tela que você vai ter acesso a todo o conteúdo que está disponível lá no meu Drive, É só acessar via o QR Code que eu estou disponibilizando aqui na tela aí. Bom, então vamos lá, Hoje vamos avançar do conceito para a prática, Nós vamos discutir produção textual, organização do texto, coesão, coerência, e escrita acadêmica, escrita escolar aí. Se na aula anterior, entendemos o que é o texto dissertativo, agora vamos aprender como produzi-lo com qualidade. Antes de entrar na técnica, precisamos reforçar um ponto essencial, A linguagem não é apenas um meio de comunicação. Ela é um instrumento de construção do conhecimento também, Especialmente nas ciências humanas, É por meio da linguagem que argumentamos, interpretamos a realidade e construímos pensamento crítico. Então, por isso, escrever bem não é só uma habilidade técnica, é uma competência intelectual e profissional. Então vamos lá, Gêneros e tipologia dissertativa. Retomando rapidamente, os gêneros textuais são formas sociais de comunicação. A tipologia dissertativa é a base da escrita acadêmica. Na prática, isso significa que você precisa saber argumentar, organizar ideias e adequar sua linguagem ao contexto acadêmico. Então, a produção acadêmica exige domínio do texto dissertativo argumentativo. Lembre-se, ele defende uma tese, o texto dissertativo argumentativo, defende uma tese, utiliza argumentos, e se organiza de forma lógica. Então, esse tipo de texto é fundamental para provas, trabalhos acadêmicos, artigos, TCC e outros tipos de textos de forma objetiva, Então, todo bom texto precisa de organização clara. E a estrutura básica é introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que introdução apresenta o tema, define a tese, isso que deve aparecer na escrita da introdução. No desenvolvimento, que é onde se explora a pesquisa, o texto em si, lá também apresenta os argumentos, e cada parágrafo gera lá uma ideia central. Se você fizer 2 parágrafos no desenvolvimento, são 2 ideias centrais. Se você fizer 3 parágrafos, são 3 ideias centrais. Então, cada parágrafo traz lá uma ideia central, e assim sucessivamente. E a conclusão, que é onde você retoma a tese, e sintetiza o raciocínio. Em muitos casos aí até propõe uma solução para o problema, uma intervenção para aquele problema lá. Então, aqui está o ponto-chave. Um texto ruim não é falta de ideia, é falta de organização.
Agora, em questão a coesão e coerência textual, né? Agora entramos, né, no coração da escrita de qualidade. Em questão a coesão, é a conexão, né, entre as partes do texto, né? Por exemplo, o uso de conectivos, né? Portanto, além disso, porém, né? Mas, com, sem, de, para, né? São as famosas preposições, né? E conjunções aí. E também tem a questão das retomadas, né? Utilizando pronomes, né? E sinônimos, né? Então, a coesão, ela garante que o texto ande, né? Ok? E quanto à coerência, né? É o sentido global do texto. Né? Um texto coerente, né? Ele faz sentido, né? Ele não se contradiz e mantém foco no tema, né? Ou seja, a coerência garante que o texto signifique, né? Ele tem um significado. Então, resumindo, né? A coesão diz respeito à ligação dos termos, né? E a coerência traz lá o seu sentido, né? E o seu significado também. Então, sem esses dois elementos, né, coesão e coerência, o texto se fragmenta. Então, na universidade, por exemplo, não basta opinar. Né? Quando você for defender uma tese, né? Uma verdade sua, né? Uma opinião sua. Então, não basta apenas opinar. A escrita acadêmica ela exige, né, fundamentação teórica, né, uso de autores, né, linguagem formal, né, clareza ou não, né, clareza e objetividade. Ou seja, você precisa argumentar com base em conhecimento, né, não apenas opinião, ok? Então, escrever bem não acontece de uma vez. Isso é fato, né? O processo tem etapas, né? Ou seja, tem lá 3 etapas, né? A primeira etapa, né, é o planejamento. Você precisa planejar inicialmente, né? Onde você define o tema, né, formula a sua tese e organiza os seus argumentos. Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, que diz respeito à escrita, você deve desenvolver as ideias, né, estruturar os parágrafos. E a terceira e última etapa, que é a revisão. Né? A revisão é muito importante, né? É onde você corrige os erros, né, na revisão, melhora, né, a clareza e verifica se há ou não coerência. Né? Então, a revisão é a terceira etapa que é de suma importância. Né? Não que as outras não sejam, né? Mas é muito importante. Antes de você talvez publicar, né, ou disponibilizar ou compartilhar, fazer uma revisão para que não compartilhe algo equivocado aí. Então, quem não revisa, não escreve bem. Isso é outro fato, né? Então, já chegando nos finais dessa aula, né? Então, você deve compreender que, né, escrever ele é um processo. A escrita é um processo. Argumentar é uma habilidade que se constrói, ela é construída. E dominar a linguagem é essencial, né, para a sua formação. É mais do que cumprir tarefas acadêmicas. Escrever bem é uma forma de pensar melhor e atuar no mundo, né? Bom, agora é com vocês, né? Pratiquem, né? Planejem os seus textos, revisem e desenvolvam argumentos consistentes, ok? Bom, na próxima aula, né, vamos aprofundar ainda mais, né, a prática da escrita. Até lá, bons estudos, forte e caloroso abraço.